Olá, você está no programa Sou do Sistema Sagres de Comunicação. Sou que no inglês significa alma e em português é a conjugação do verbo ser. Sou de alma e sou de ser. Um programa que busca enxergar o ser humano em suas dimensões biopsicossocial e espiritual de forma integrada e sistêmica. O meu nome é Lívia Bailão, eu vou fazer a minha autodescrição. Sou uma mulher de estatura média, pele clara, olhos azuis, cabelos lisos na altura dos ombros e hoje eu estou vestindo uma camisa rosa e estou de calça jeans. Bom, o nosso tema de hoje é um tema inusitado, super diferente. Paracérebro, um cérebro além do cérebro. Viram? Então, quem vai falar conosco sobre esse tema é o especialista em medicina chinesa, Ismael Pinheiro. Ismael, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, agradeço o convite, Lívia. Vamos falar um pouco sobre essa temática, né? Minha autodescrição, eu sou moreno, tenho 1,70, peso 78 quilos e estou vestindo bege. Maravilha, Ismael. Bom, eu vou contar aqui para os nossos ouvintes, telespectadores, internautas, de onde vem o tema do nosso programa, Ismael. Esse aqui, né, quero mostrar para quem nos acompanha, é um livro, o último livro que o Ismael lançou, chamado O Paracérebro, Novos Horizontes da Medicina. E me chamou muita atenção, Ismael. Eu gostaria de conhecer um pouco mais e para a gente poder dividir, né, esse conhecimento que você tem com todas as pessoas. Vamos começar do começo. O que é o paracérebro, Ismael? A palavra paracérebro, para é um prefixo que significa além de. Então, seria um cérebro além do cérebro físico que a gente conhece. Isso não é um tema original meu, né? Essa realidade, ela foi descrita há mais de 5.000 anos dentro da medicina chinesa. Ela descrevia que nós possuímos um cérebro energético, que ele coincide com algumas condições do cérebro físico, mas ele difere em termos de coordenar alguns tipos de sistemas, né? Ele está muito relacionado, por exemplo, ao sistema de memória e aos sistemas emocionais, que a gente conhece hoje dentro da psiquiatria, dentro da psicologia. O Ismael, se a gente for olhar, o paracérebro é a morada da consciência? A consciência mora lá dentro? Como é que funciona essa relação? Excelente. Ao que tudo indica, sim, né? Então, esse estudo mais particularmente recente, que eu pude escrever esse livro, vem de duas linhas, duas vertentes, né? Uma é da morada da memória. Dentro da medicina, a gente se depara com algumas condições, por exemplo, a pessoa sofre um acidente, perde a capacidade ou perde regiões motoras e, coincidentemente, ela perde a memória. Sim. E, com o tempo, a gente vê que ela vai recuperando essa memória. Então, a conclusão que a gente chega ali é que a memória, na realidade, não está sitiada no cérebro físico. Ela está em outro lugar. O cérebro físico funciona como uma televisão, um rádio que sintoniza onde essa informação está, que pode ser a consciência ou outra estrutura que a gente queira dar o nome. E a outra condição é alguns estudos de EQM, de experiências de quase morte, onde as pessoas relatam, elas passam por condições traumáticas e elas relatam, por exemplo, que elas percebem, que elas sentem, muitas vezes com o coração parado, sem atividade cerebral, aí ocorre o processo de reanimação. Ela narra aquele período que ela estava lúcida e que ela percebeu, às vezes, o ambiente. Isso, do ponto de vista neurológico, fisiológico, é incompatível com os modelos que a gente conhece do cérebro, né? Então, provavelmente, é uma hipótese, né, que o paracérebro sitia essa consciência, mesmo estando longe do cérebro físico, independente dele.
Bom, eu estou entendendo aqui que é complexo, né, o tema, vamos combinar. O cérebro já é complexo, imagina um paracérebro, O paracérebro, né? É um cérebro energético, né, como você disse. A gente tem aquele órgão que a gente conhece, que é o cérebro cinza, né, que tem o lóbulo frontal, e direito, esquerdo, etc, né? Mas o paracérebro é algo que alimenta o cérebro. Porque a gente fala em plasticidade do cérebro, né? Plasticidade neural, que é essa capacidade de readaptação, de superação. Como que é essa relação da plasticidade com o paracérebro? Imagina, é uma hipótese, né? Imagina que o cérebro, ele tem um molde, ele tem uma estrutura por trás dele que, na realidade, está relacionado ao funcionamento dele. Então, quando a gente vê processos de neuroplasticidade, ou processos de readaptação do cérebro, é porque existe um molde por trás dele, que não foi lesionado, ele não foi danificado, às vezes, com um baque, com um trauma físico. Então, essas informações são preservadas e ele se autorregula, assim como algumas informações que a gente tem nele, que dentro dos modelos cartesianos que a gente conhece, neurológicos, a gente perdeu uma determinada região responsável por uma atividade, a gente teoricamente perderia todas aquelas informações. E o contrário, a gente vê que com o tempo isso pode ser recuperado, essas informações, elas provavelmente não estão sitiadas nessa massa cinzenta que a gente conhece como cérebro. O Freud disse para nós que a gente tem uma porção inconsciente, né? E nenhum teórico da psique disse isso, ao contrário, né? Outros vieram como Jung dizendo do inconsciente coletivo, né? Então é esse lado nosso que guarda várias experiências e memórias, mas que a gente não acessa aqui dentro de um estado de vigília, né? Daqui nessa relação racional que a gente faz. O paracérebro seria também onde reside esse material inconsciente nosso? Ele englobaria isso, né? Ele englobaria isso que a gente chama de inconsciente. Mas às vezes a gente pode ir mais além, né? A gente pode ir nas ideias de Jung. Esse lugar onde está o paracérebro é o mesmo lugar onde estão todos os paracérebros, né? De toda a humanidade. E que a gente consegue, de alguma forma, compartilhar informações dentro desse aspecto. O que leva a gente a pensar isso é exatamente essas experiências de EQM, que elas intrigam muito a medicina, né? Sim. As pessoas narram sempre as mesmas coisas, então elas narram que elas estão lúcidas, às vezes elas estão mais lúcidas do que a vigília física, elas conseguem perceber o ambiente com outro enfoque, ter compreensão de inter-relações. Sentimentos muito comuns são aqueles sentimentos de gratidão. Ela se sente integrada com todo mundo, né? Com todo, com o planeta inteiro. E isso se repete independente de povo, independente de época, independente de idade. A gente vê esses relatos com crianças, né? Sim, sim. E aí tem as visões de túnel, de luz no fim do túnel. Então, essas informações, elas são compartilhadas por pessoas diferentes, né? Então, a gente vê que é um lugar onde se compartilha, é uma dimensão, vamos colocar assim, onde se compartilham informações sobre os humanos, os seres humanos de uma forma geral. Eu não sei não, mas eu estou com um palpite aqui, vou dar as minhas palavras, que o paracérebro é onde mora a consciência divina em nós. Mas aí, vamos ver, eu ainda vou confirmar essa suspeita até o final possível, aqui, né? do nosso programa. Mas você comentou no início, quando estava explicando, que ele é impactado pelas questões emocionais, né? Pelas memórias e emoções do ser, né? Esse é um assunto que particularmente me interessa muito. Nós temos aqui todos os episódios do programa Soul, a gente está sempre tentando voltar para essa questão emocional nossa, do aqui e do agora, o que a gente sente, como que a gente administra e lida com tudo isso, né? Como que a gente pode correlacionar, então,
as emoções armazenadas no paracérebro, né, ali, com as nossas doenças hoje, com as patologias que a gente apresenta hoje. Eu tenho um problema de pulmão, eu tenho um problema de rim, de intestino, eu tenho uma doença crônica, coisas na pele. Como que a gente pode, se a gente pode, como, né? Seria uma explicação para isso. Essa explicação ela já está praticamente formatada dentro do paradigma da medicina chinesa. Então, os chineses dizem que o cérebro ele não é o coordenador, o que vai originar as emoções, diferente do paradigma neurológico que a gente tem no Ocidente. Ele diz que os órgãos conversam e podem gerar determinados tipos de emoções. Então, existem aqueles grupos de tecidos, de órgãos, que fazem parte daquele mesmo sistema emocional. Então, os chineses, eles falam que os órgãos, eles geram as emoções e que essas emoções desorganizadas ou desequalizadas podem danificar esses órgãos. Então, existe uma teoria chamada Zanfu, que é a teoria de órgãos e vísceras, se a gente for traduzir para o português, onde fala que, por exemplo, o fígado, ele é o responsável por gerar raiva, que o coração é responsável por gerar euforia, que os rins são responsáveis por gerar medo, que o baço, o estômago e pâncreas, essa unidade de sistema, é responsável por gerar preocupação. E que o pulmão está muito relacionado com a melancolia e com a tristeza. Então, essas emoções são geradas por esses órgãos e, se forem desequalizadas, se forem de intensidades diferentes, isso pode danificar não só o órgão, como estruturas relacionadas a esse sistema. Perfeito. Então, a gente vê que o pulmão, por exemplo, está relacionado à pele, além do próprio pulmão, além de vias aéreas, e relacionado a uma matriz emocional da melancolia, da tristeza. A gente, aqui no Ocidente, a gente sabe isso de uma forma empírica, né? Por exemplo, a tuberculose, antigamente, era chamada de a doença das paixões tristes. Olha então, as pessoas adoeciam de amor, de paixão, e elas desenvolviam susceptibilidade em determinados órgãos. Então, a gente faz essa ligação hoje em dia, por exemplo, quando a pessoa sofre um trauma emocional, ela sofre uma violência emocional muito grande, ela pode desenvolver alguma alteração nos rins ou no sistema renal dela, que envolve as adrenais, envolve os processos de filtração renal, ou tudo que engloba esse sistema. Então, os chineses, eles fizeram isso muito bem, né? Eles associaram, eles integraram sistemas fisiológicos, bioquímicos, com matrizes emocionais. Então, quando a gente vai fazer diagnósticos, por exemplo, na medicina chinesa, a gente leva isso em consideração. A gente não separa emoções do aspecto físico, da biologia, da bioquímica. E hoje a medicina ocidental, ela já começa a descortinar essas condições. Por exemplo, hoje a gente sabe que o intestino, que faz parte do sistema do pulmão dentro da visão da medicina chinesa, ele sintetiza praticamente 90% da serotonina que é utilizada no corpo, que é um neurotransmissor importante para essa sensação de felicidade, de alegria que a gente tem. Então, quando existe um transtorno a nível intestinal, isso pode afetar emocionalmente a nossa condição e vice-versa. Certo. O que você está trazendo, então, dentro das linhas da psicologia corporal, né, é essa unidade funcional entre emoções e corpo. É difícil dizer onde termina um, onde começa o outro, tamanho o amálgama que nós, que elas, dessas frentes, né, a parte fisiológica e a parte emocional das experiências ali reforçadas pela memória, pelas memórias que estão no inconsciente ou já estão, né, na nossa consciência, animados por uma consciência superior. Olha que, meu Deus, é complexo e lindo ao mesmo tempo, né?
Mas, Ismael, como que a gente pode usar esse conceito do paracérebro a nosso favor hoje, na nossa vida hoje, nas nossas relações, digamos assim? Do ponto de vista prático, né? Isso. A pessoa ela começa a desenvolver uma patologia. Digamos que ela começou a desenvolver uma gastrite. Tem que fazer terapia, então, né? Se a origem for emocional, com certeza, né? Ela desenvolve uma gastrite. Se essa gastrite não tiver uma origem infecciosa, né, pelo Helicobacter pylori, ela está classificada dentro da medicina como uma CID, né, uma gastrite nervosa, por excesso de produção de ácido clorídrico ou a diminuição de uma mucosa que a gente tem ali na parede do estômago. E isso é uma condição muito peculiar a alterações emocionais, a estados principalmente de estresse, né? Sim. Então, a pessoa, por exemplo, aparece no consultório com uma gastrite não infecciosa. A gente vai fazendo uma investigação, aí a gente vê que, por exemplo, há 6 meses, há 1 ano atrás, ela sofreu um impacto emocional muito grande. Ela sofreu um sequestro, teve uma perda muito grande. Isso gerou um medo, um estresse muito grande nela. E isso reverberou num sistema que seria o mais frágil dentro daquele grupo de sistemas. Na medicina ocidental, a gente conhece um termo em latim chamado locus minoris resistentiae, local de menor resistência orgânica. Sim. É onde a corda é mais fraca, né? Então, quando um sistema é pressionado, a corda arrebenta ali. Isso pode ter uma susceptibilidade genética envolvida, né? Que a gente herdou dos nossos antepassados, mas isso é agravado com aspectos emocionais. Olha, hoje em dia, a gente, dentro da medicina, a gente fala muito em epigenética, né? Sim. Que a genética ela não é determinista. A gente pode ter grupos de genes que vão desencadear uma determinada patologia, mas eles não serem expressos, ou serem expressos decorrente da interação desses genes com o ambiente. E essa interação, ou esse start, ele pode ter um caráter emocional, um impacto emocional que desencadeia essa expressão de genes. Ou seja, não há um determinismo. Não né? é. É sempre a experiência do fenômeno naquele momento que a pessoa está vivendo a vida dela e como ela experimenta a realidade. Seria isso? Seria isso. Então, foi uma revolução na genética, né? Até pouco tempo atrás, a gente dava um caráter determinista à nossa genética. Hoje em dia, não. Hoje a gente vê que depende muito do nosso estilo de vida, por exemplo. E o estilo de vida envolve aspectos emocionais. Olha, eu diria que as emoções, quando elas não são causas de doenças, elas estão agravando, mas elas estão sempre envolvidas. Então, por isso que é importante a gente dar um enfoque integrativo, observar essas condições emocionais, porque isso impacta a saúde e impacta o desenvolvimento de algumas doenças. Muitas vezes, se a gente não tiver esse cuidado de enxergar isso e de identificar, por exemplo, que isso é a causa de um processo, isso pode se arrastar como uma doença crônica sem fim. A gente não conseguir controlar esse processo, isso está sempre desencadeando. A gente vê muito isso em doenças autoimunes, por exemplo, né? É conhecido dentro da reumatologia, as crises, elas vêm depois, às vezes, de algum impacto emocional que aquela pessoa teve. Bom, eu sou da turma que acha que começa tudo aí mesmo, né? No desajuste emocional, né? Mas se as emoções desajustam, elas também podem ser um caminho para o reajuste? E se podem, como a gente fazer essa caminhada? Que passos dar para usar essas emoções a nosso favor? Porque sentir é incômodo, né, Ismael? Aí você falou, se não vem da emoção, ela está ali causando um agravamento. Mas como que eu posso usá-la para reverter o processo? Ok. E para cérebro nisso tudo, né? Porque ele que coordena, ele né? que coordena as danadas. Ele que coordena tudo isso. Os chineses dizem que o paracérebro é que faz a conexão da transferência emocional dos órgãos, né? Como se fosse a estrada
que coordena essa transferência de informações emocionais de um sistema para o outro. Mas, respondendo a sua pergunta, a gente tem que diferenciar emoções de sentimentos. Sentimentos têm caráter positivo, rígido, saudável, de equilíbrio. Emoções, elas têm um caráter desequilibrado. Então, só para a gente diferenciar isso. Certo. Amor é um sentimento. Paixão é uma emoção. Ela vem desequalizada, né? Ela vem impactando bioquimicamente o nosso organismo e, às vezes, desestruturando, aumentando a atividade de um determinado sistema, exaurindo a atividade de outros, né? Então, é importante a gente fazer essa separação. Os sentimentos, eles têm um caráter positivo. As emoções, elas têm um caráter negativo, dependendo da intensidade e do tempo que a gente passa percebendo essa realidade, essa condição. E identificando isso, entendendo como essas emoções são geradas. Então, muitas vezes, essas emoções elas são geradas a partir de um determinado contexto que starta elas no nosso organismo. Então, por exemplo, a ideia de você ser enganado, você ser explorado, aquilo ali às vezes starta uma emoção, uma raiva. Aí um papel importante, por exemplo, da psicologia, da psicanálise, de entender onde isso aconteceu, em que momento cronológico, e desmanchar esse nó emocional, né? A partir dali você reverbera em todo o sistema bioquímico, né? Emoções disparam alterações bioquímicas. Isso é muito conhecido dentro da própria neurologia. Os sentimentos não disparam alterações. Os sentimentos, eles disparam alterações de homeostase, de equilíbrio. Tá. Você entendeu? Entendi. É complexo, é uma máquina complexa e fascinante. Perfeita, fascinante, né? Eu diria isso. Para a gente concluir, Ismael, assim, com muita pesar, porque eu adoro o tema e acho que a gente poderia explorar muito, né? Volto aqui a reforçar essa obra que você está muito claro para leigos, né? Porque quando eu leio, eu falo, não sou da área, mas a gente entende aqui quando você coloca essa inter-relação das patologias, das emoções, da consciência, né? Buscando a nossa qualidade de vida hoje, né? Esses sentimentos, como você falou, de alegria, de contentamento, de não reclamação, porque parece que a gente vivencia um fardo, tudo é difícil, a gente não tem tempo, a gente nunca está onde queria estar, fazendo o que queria estar fazendo, porque não tem tempo, tem que fazer isso, tem que, e não vivencia uma sensação de contentamento com a vida, do jeito que ela é, assim, simples assim, né? Como é que nós podemos usar esse conhecimento, esse substrato do paracérebro a serviço do nosso contentamento hoje, com a vida? Autoconhecimento. Se conhecer. Conhecer como a gente desenvolve uma linha de raciocínio que vai desencadear um sentimento, vai desencadear uma emoção. Emoção faz parte da experiência humana. Eu comparo as emoções como toxinas. Então, a gente tolera, às vezes, uma toxina por um período curto de tempo, a gente consegue metabolizar ela. Mas aquilo sendo repetido em concentrações altas por um período longo de tempo, isso lesiona o nosso organismo. Né? Então, basicamente, se conhecer. Ver que uma determinada emoção foi desencadeada, entender por quê, qual foi a linha de raciocínio, qual foi o start, qual foi a experiência vivida dentro daquele contexto e procurar entender por quê. Isso é basicamente exercício de autoconhecimento. Ismael, muitíssimo obrigada, adorei trocar essas ideias com você e espero você aqui numa próxima oportunidade. É só me chamar. Combinado. Para você que esteve conosco, um grande abraço e até a próxima edição.